Aos poucos saírem assim do subway, e aí quando eu cheguei lá em cima, aí eu vi a torre número 1 pegando fogo. Essa reportagem, mexe muito com a emoção, porque a gente volta lá em 2001, quando caíram as torres do World Trade Center. E essa minha entrevistada, eu conversei com ela 18 anos atrás, quando caíram as torres, né? Que ela estava muito nervosa na ocasião, porque o andar que ela trabalhava, todos os amigos dela morreram. Vou encontrar com ela aqui, ó. É a Lídia. Lídia, tudo bem? Tudo bem. Lídia, 18 anos depois eu te reencontro. Então faz tempo, né? Tempo, né? Você lembra, a gente se encontrou, você estava ainda, claro, evidente, muito chocada, sensibilizada, porque quando eu a entrevistei, assim, acho que foi uma semana depois, não me lembro. Foi bem próximo. Que tinham caído as torres. No dia 11 de setembro de 2001, a gente vai nessa mágica do pensamento, do raciocínio, para você entender. Faz muitos anos isso, né? Deixa eu ver. Geralmente 8 horas. 8 horas era mais ou menos. Que você entrava no seu trabalho. É. E você trabalhava que empresa lá no World Trade Center? O nome era Euro Brokers e também depois do Euro Brokers, o Euro Brokers e o Cantor Fitzgerald foram merged. Que andar que você trabalhava do World Trade Center? No 84. Você trabalhava, porque eram 2 torres, né? Qual era a tua torre? Era número 2. Que ela foi a segunda atingida, né? Isso. Porque o avião ele bateu na primeira torre antes das 8 horas, das 9, das 8, né? 8 e pouco. Mas enfim, a gente vai colocar os horários certinho. E a segunda torre foi logo em seguida, porque houve aquele susto, aquela explosão. A hora que as pessoas tomaram conhecimento do fato, o segundo avião bateu na segunda torre e era a segunda torre onde a Lídia trabalhava. Mas voltando nesse 2001, você estava preparando para ir para trabalhar, ela entrava 8 horas da manhã. Se você tivesse chegado no horário, você não estaria viva, né? Não estaria. Muita coisa aconteceu. Só que nesse dia aconteceu aquelas coisas que a gente fala, muitas pessoas, coincidência não, é um milagre de Deus. Ela foi salva, porque ela teria que chegar 8 horas no trabalho. Se ela tivesse chegado às 8 horas no horário, ela teria sido morta, estaria entre os colegas, porque todos morreram da tua empresa, né? Não todos. Que estavam no momento. Os que estavam lá, salvaram-se poucos. Depois, a gente tem... na verdade, eu nunca voltei a ver o documentário, tudo, mas tem tudo documentado, tudo. Teve alguns que salvaram depois, mas a maioria que estavam lá na hora do trabalho certo, eles se foram. Você estava se arrumando para ir para trabalhar. O que aconteceu, Lídia, que segurou você e você acabou se atrasando? Bom, a primeira coisa que aconteceu foi minha mãe me ligar. Ela ligou do Brasil, ela estava querendo falar comigo e atendi o telefone, queria desligar o mais rápido possível. Minha mãe reclamando do outro lado, tipo, você não tem um tempo para mim, por que não pode falar agora? Eu achando hiper estranho, porque minha mãe nunca me ligava, e principalmente
primeira coisa na manhã. Então essa foi uma das primeiras coisas que aconteceu para mim chegar atrasada. Mãe, para de falar, tô indo pro trabalho, mais ou menos isso? Foi completamente isso. Eu ainda desliguei na cara da minha mãe. Você tá brincando. Coisa que eu nunca faria em situações normais. Então aí você se arrumou e o que aconteceu? Nessa conversa com a tua mãe, ela acabou atrasando, porque aqui o tempo é contado, você tinha que pegar o trem, né, Lívia? Eu não estou lembrando agora o horário do trem, mas eu tinha que pegar o trem, então eu tinha que estacionar o carro antes de pegar o trem. Na época, era em New Rochelle que eu morava, uma cidadezinha perto daqui, e a gente tinha uma caixinha, uma bolsinha de quarters, que é aquela moedinha mais popular aqui, para fazer laundry na época, né? Que hoje em dia é tudo cartão, então não tem nem mais que guardar dinheiro para fazer laundry. Mas eu peguei aquela caixinha e falei assim, ok, vamos separar o dinheiro pro parking, pro estacionamento, né, do carro. E nisso, claro, né, toda espadanada lá, não sei como é que fala direito. Peguei o dinheiro assim e saí correndo. Aí no sair correndo, entrando no carro, quando eu cheguei no estacionamento, fui pagar o cara que estava lá no estacionamento, eu deixei cair todas as moedinhas no chão na hora de dar para ele. Vocês estão entendendo? A mãe ligou, nunca ligava naquele horário. Nunca né, ligava naquele horário. Liga de manhã, ela indo para o trabalho, elas começam, mãe, eu tenho que trabalhar, ela desliga na cara da mãe, literalmente, pega o carro, porque ela ia pegar o trem, mas aqui para você pegar o trem, você tem que... É como no Brasil, você deixa no estacionamento, desce e pega o trem, mas quando ela vai no estacionamento, que ela vai pagar, ela abre a bolsa, as moedas caem todas no chão, documentos, tudo isso era um processo de atraso, retardamento do ritmo que ela tinha todos os dias. Você costumava chegar que hora no seu trabalho? Acho que era 8, mais ou menos. 8 horas você estava no seu trabalho. E aquele dia era impossível chegar 8 horas. Não foi possível. Então, nessa de derrubar a moedinha, tudo quanto que é lugar lá, né, o rapaz que estava lá para o estacionamento, ele ficou bem irritado comigo. Então, ele propositalmente não quis andar rápido e pegar as moedinhas. Então, eu tive que ainda esperar ele ter a paciência dele para pegar a moedinha. Então, naquele dia, esse rapaz não só salvou a minha vida, mas ele salvou a vida de todos os carros que ficaram atrás de mim. Porque o estacionamento é a hora mais popular assim, do pessoal ir para o trabalho, né? Então, todos os carros que foram depois de mim naquele estacionamento, todos eles perderam o trem também, e provavelmente muitos trabalhavam na área. E o atraso foi de quanto? Quanto tempo, assim? Uma estimativa que você atrasou entre a tua mãe, caíram as moedas, uns 40 minutos? Não, foi menos, foi bem menos. Só que o que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei para pegar o trem, a porta fechou, assim, praticamente na minha cara, eu não conseguia entrar. Então, foi, assim, segundos importantes da minha vida, né? Quer dizer, até o trem colaborou. As moedas caíram no chão, a mãe ligou, ela atrasou. Quando ela chega correndo para pegar o trem, as portas fecharam e o trem foi embora. Mas aí você pegou o trem, o próximo trem. Sim, aí eu peguei o próximo trem. Uma outra coisa que aconteceu é que quando eu perdi esse trem, eu encontrei uma pessoa que ia comigo na escola, na high school. Ele estava na redondeza para esperar o trem também. E aí eu propositalmente não quis ficar por perto dele, porque eu não queria papo com ninguém, eu estava realmente irritada, né? Geralmente eu sou uma pessoa bem sociável, não tenho problema nenhum em conversar com ninguém em nenhum lugar, é até estranho eu fazer isso, mas eu realmente não queria papo com ninguém. Então eu fiquei até quase que escondida, aí eu entrei dentro do trem, vi que o rapaz entrou em outro lugar e eu ainda fiquei assim, não, ainda bem que ele foi para outro carro do trem. Quando eu saí na Grand Central para ir para o trabalho, esse rapaz também começou a gritar meu nome, querendo chamar minha atenção. E aí, alguma coisa que você não sabia o que era. Aí eu falei assim, gente, eu não tenho tempo para falar com essa pessoa hoje, eu tenho que ir para o trabalho. E ele te gritando, te chamando. E aí ele parou e perguntou, como que você tá? Faz tanto tempo que eu não te vejo, porque esse não era o trem que eu sempre pegava, né? Então, até encontrei uma pessoa que normalmente eu não estava vendo.
Então fazia muito tempo já que a gente não se via. E aí ele falou assim, não, vamos trocar números de telefone. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho caneta aqui comigo, você tem caneta? Porque não era na época que a gente não tinha, assim, smartphone do jeito que a gente tem hoje em dia. Não tinha WhatsApp, aquelas coisas. Não era outra, né, papel e caneta mesmo. Aí ele falou assim, olha, vamos trocar o telefone e aí a gente marca de fazer alguma coisa. Eu falei assim, tudo bem, então vamos fazer isso. Se você achar uma caneta assim agora, porque eu trabalho lá downtown, né? E aí eu falei pra ele onde eu trabalhava, ele falou assim, nossa, é longe, então... Peraí, aí ele arrumou a caneta de uma pessoa, aí ele escreveu meu número de telefone e eu não peguei o telefone dele, ele que pegou o meu. Então, quando eu fui, eu também atrasei um pouco para chegar por causa dele, né? Quer dizer que, olha, mãe, a bolsa que cai no estacionamento espalha as moedas, o trem que fecha as portas, ela perdeu o trem, pegou o próximo. Quando ela desce na Grand Central, o que é a Grand Central? A Grand Central é a estação, a principal, onde você desloca para vários pontos, pega trens para metrôs, para outros pontos de Nova York, né? Quer dizer, uma força muito maior foi reduzindo uma pressa que poderia ser fatal na vida dela. Então, aí, em vez de pegar o metrô meu normal, né, que eu ia pegar um normal, que é um metrô que sai embaixo da torre, né, porque era esse que eu sempre pegava, eu decidi pegar o expresso, que ia um pouco mais rápido, que não parava embaixo da torre, entendeu? Olha, aí, até isso. Então aí, quando você para pensar, se eu tivesse pego o que vai embaixo da torre, talvez não teria sido o mesmo final feliz, né? Aí você desceu nessa linha através do expresso e... Então, aí quando eu saí do subway, aí começou um pessoal, começou assim, a encher de gente na plataforma do subway e não tinha como, assim, mover muito. Eu falei assim, o que será que está acontecendo aqui, né? Porque geralmente o pessoal sai para fora rápido, né? Aí, conforme eu fui chegando, assim, tentando passar pelas pessoas para ver o que estava acontecendo, aí tinha uma escadinha e um pessoal lá em cima gritando. Eu falei assim, gente, está acontecendo alguma coisa aqui, alguém está sendo roubado, nunca imaginei que... Então só ouvia gritos que vinha lá de cima. Isso, das pessoas que estavam saindo do subway, né? Aí eles começaram aos poucos saírem assim do subway e aí quando eu cheguei lá em cima, aí eu vi a torre número 1 pegando fogo. Aí você estava de frente com o World Trade Center? Era meio longe, mas era assim, o número 2 na minha esquerda e o número 1 bem na minha frente. Ainda tinha a área de concourse, que era a área que era onde os turistas passavam, tiravam fotos, tudo, né? Então eu estava assim, bem na boca do subway, mas não assim tão perto, entendeu? Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Só que nunca parei para imaginar que fosse, em primeiro lugar, um ataque, né? Nunca pensei que ia ser um ataque. Em segundo lugar, nunca pensei que a número 2 estaria em perigo também. A número 2 é a torre onde você trabalhava. Exato. E nunca passou na minha cabeça que eu estaria em perigo até aquela hora, entendeu? Aí quando eu olhei assim para cima, eu ouvi aquela explosão que estava pegando uma pequena explosão assim do lado. Parecia coisa assim de filme. Eu acho que o meu cérebro nem registrou direito o que eu estava vendo. E quando isso aconteceu, as minhas pernas, elas frisaram. Então eu não conseguia andar. E eu ficava pensando assim, nossa, eu tenho que ligar para o meu chefe falando para ele que eu tô atrasada. E ainda com aquela mentalidade, nossa, eu tô hiper atrasada. E ela, por que ela está assim? Porque ela lembrou, posso contar, de uma amiga que nunca chegava atrasado no trabalho, que naquele dia, 11 de setembro de 2001, ela chegou no horário. Ela sempre chegava mais tarde, né, Lígia? Isso. E naquele dia ela chegou exatamente no horário. Isso. E ela não sobreviveu. E também tem um amigo seu, eu estou ajudando porque ela está muito emocionada, é difícil. Tem um amigo dela que a esposa estava grávida
E, logicamente, no convívio, a conversa entre colegas de trabalho, ele estava muito feliz porque o filho ia nascer, né? Exato. E ele acabou morrendo nessa explosão, ele não sobreviveu. E Lígia, hoje, 18 anos se passaram, você está aqui, você tem tua família, uma família bonita, e foi uma segunda chance que Deus te deu. Exato. Você pode ter a mais absoluta certeza que algumas pessoas têm a segunda chance, e você teve essa segunda chance. E dessa segunda chance, sobreviver ao World Trade Center, você estava indo para o caminho da morte, porque se a sua mãe não liga, se a bolsa não cai no estacionamento, espalha as moedas, se o trem não fecha a porta no momento que você colocar o pé, se o seu amigo na Grande Centro ou na estação principal não te para pegar seu telefone, se todos esses abençoado imprevistos não tivessem acontecido, você teria chegado às 8 horas em ponto no seu trabalho e você não estaria aqui hoje. Provavelmente. Agora, Lídia, como é que está você, depois de todos esses anos? Você precisou de algum apoio psicológico? Como é que está? Como é que foi para você superar tudo isso, né? Ela trabalha, a empresa dela do andar, que andar que era? 84. Número 84 da segunda torre. Isso. Foi exatamente onde a segunda aeronave bateu. A aeronave, a segunda, ela entrou exatamente no andar que era a empresa dela e explodiu. Agora imagina, não sobreviveu ninguém. Primeiramente, a gente teve suporte em grupo da companhia. A primeira coisa que eles fizeram foi contratar uma companhia que lidava com ataques terroristas especializada em Israel. Eles vieram, fizeram terapia entre grupo durante o trabalho, terapia individual depois do trabalho. Foi um trabalho muito bem feito. Graças a Deus a gente teve uma companhia que levou muito a sério esse ponto, que eu acho que a saúde mental da pessoa é o mais importante nessa época. E também tomaram conta do físico, né? A primeira coisa que a gente começou a fazer é fazer bastante exercício. A gente tinha a membership para um clube que na época era hiper chique, que era hiper caro, não era uma coisa que eu iria fazer parte de se a companhia não estivesse pagando, e era um bloco da onde a gente estava. Então ajudou muito também a focalizar na saúde. E a primeira coisa que aconteceu foi questionar, né? Existe Deus? Por que Deus fez isso? Quem que eu sou? Como eu sou? O que a gente está fazendo aqui? Questionando tudo, né? Então eu acho que demorou tempos para mim voltar a um nível estável em questão de acreditar em uma força maior, em Deus e tudo mais, mas ainda bem que eu cheguei lá. Nunca vou ser 100% do jeito que era, mas eu acho que a versão que eu sou após o Setembro 11 é bem melhor. Agora, só muita gente está perguntando, a empresa que você trabalhava, ela continuou? Como que foi? Ela continuou, era a Euro Brokers, e aí ela foi combinada com a Cantor Fitzgerald, porque o que aconteceu foi, a Euro Brokers foi aonde o avião atingiu na Torre 2, e a Cantor Fitzgerald foi aonde atingiu a Torre 1. E as duas companhias eram competidoras uma da outra, e inclusive muitos dos empregados, eles saíam daqui, iam para essa, ou saíam daqui, ia para outra, entendeu? Então foi uma coisa que fez sentido. A unificação. Eu te agradeço muito, porque não é fácil a gente voltar ao ponto de partida onde machuca, onde traz lembranças não muito boas, não é fácil. E a Lídia se comprometeu isso com a gente. No meio da entrevista ela parou, ela dizia, eu não vou conseguir, mas a gente respirava fundo e deu tudo certo. Lídia, o Brasil está te vendo, muitas pessoas, e o que você está contando não é num sinal de sensacionalismo, mas é numa superação, numa segunda chance
e o poder e a prova da existência de Deus. Porque nós temos um tempo, né? E o seu tempo não era aquele. Tanto é que uma sucessão de pequenas coisas interferiram numa tragédia que seria fatal, né? Claro. E você está aqui hoje. Eu só queria falar uma coisa sobre essa história. Eu acho que ela não é única, eu acho que todos nós temos várias chances. Só que a gente não nota, é que a minha foi bem evidente devido ao que aconteceu. Mas eu acho que todos nós temos chances várias vezes nas nossas vidas e a gente só não percebe. Então eu acho que a identificação desse momento é muito importante. Eu acho que quando a pessoa realmente vê que é a hora de mudar. Então tinha um velhinho que trabalhava lá com a gente, que ele estava para aposentar. Inclusive ele estava assim, passando da hora de aposentar. Ele já tinha muito mais de 65 anos, que é a idade que seria a idade dele de aposentar. E ele era veterano de guerra, então quando ele escutou um barulho e olhou na janela e viu a torre número 1 pegando fogo, ele falou: todos que estão aqui, vamos sair daqui agora. E ele praticamente pegou as pessoas assim e falou: vamos sair daqui agora, porque para você sair do 84, para você ir andando pela escada, né, descendo a escada, é bem complicado, não é uma coisa simples, né? Demora muito para descer. Então, muitos se salvaram por causa dele. Quer dizer que ele foi um anjo. Ele não era uma pessoa para estar lá no escritório mais, entendeu? Ele era já para estar uma pessoa... E ele sobreviveu? E ele sobreviveu.